Fala pessoal, Bruno aqui. Para entender tudo o que está acontecendo, a gente precisa entender sobre o Drex, a liberdade de expressão e a censura. Aqui no Brasil, começou um movimento muito grande e causou até espanto em algumas pessoas que o ministro da Economia foi na televisão falar sobre liberdade de expressão. Ele tinha que estar cuidando de outra coisa, mas de qualquer forma, né? Isso faz a gente entender qual que é a preocupação desse governo, né? Onde que ele está focando em fazer um bom trabalho, em gerir bem o Brasil, em produzir onde tem que ser produzido, cortar custos onde tem que cortar custos, ou com a imagem que está sendo passada para poder abafar todos os problemas. É óbvio, pelo que eu acabei de falar. E o que me chama muita atenção é que hoje teve um ato, o ato em defesa da democracia, e aí na notícia saiu: Lula dribla evento esvaziado e diz que a democracia ainda está aqui. Ato em memória de 8 de janeiro teve aproximadamente 1.200 pessoas. Lembrando que teve mais gente que foi presa do que gente protestando, defendendo as pessoas que foram presas, né? A minoria. O presidente aproveitou fala para surfar na onda do filme que concorreu ao Globo de Ouro. Outra reportagem. O ódio tentou sufocar a esperança, diz Janja em 8 de janeiro. Mesmo sem cargo no governo, a primeira-dama foi escalada por Lula para ser a primeira a discursar na cerimônia organizada pelo presidente, que terá 4 atos em memória à invasão dos poderes, sendo que já teve esse tipo de invasão do MST e foi muito pior, mas ninguém lembra e ninguém foi preso. Outra reportagem. Desafio pós 8 de janeiro é regulamentar as redes sociais, diz Moraes. Ministro do STF defendeu que a luta contra o golpismo ainda não foi superada no Brasil e que as redes seguem sendo usadas para ampliar o discurso de ódio. Ora, me causa estranheza falar sobre o discurso de ódio e defesa da democracia se a democracia, né, ela é basicamente o que é construído depois das pessoas expressarem o que elas pensam, o que elas acham, o que elas querem. E como que as pessoas de um outro espectro político que não é a grande mídia expressam suas opiniões, as suas vontades, seus desejos, seus medos? É através das redes sociais, que deram ferramentas para as pessoas terem voz, para as pessoas se conectarem umas com as outras. Um monte de gente trabalhava no mesmo local e não sabia a opinião do outro sobre um certo ponto da política ou da vida. E por isso, pela rede social, as pessoas começaram a compartilhar foto, meme, vídeo, e uma pessoa começou a conectar com a outra. Cara, essa pessoa pensa igual eu, legal, vou conviver mais. É extremamente justo. É assim, inclusive, que casais, né, se juntam. É assim que grupo de amigos se juntam. Pessoas que pensam iguais querem conviver com pessoas que pensam iguais. Se você falar, mas o ideal é que pessoas que pensam diferente. Não, isso aí você está falando de empresa, de marketing, que quer atingir mais pessoas. Não é o momento aqui. Não é o que está sendo falado aqui. Aqui é a conversa sobre sociedade. E nenhuma sociedade se constrói com pessoas que pensam extremamente diferentes. Correto? E se a liberdade de expressão é importante para você conseguir alcançar a democracia, por que defender a democracia é não deixar as pessoas terem a liberdade de expressão? Ou será que seria uma democracia mais ou menos, uma democracia relativa, onde só alguns têm voz, só alguns têm poder? E eu estava olhando aqui na foto dos ministros, do presidente descendo naquela rampa na frente do palácio, e me causa estranheza ver juízes do Supremo nesse evento, né, juntos, né, juízes e políticos, e do mesmo espectro. Então fica bem aberto, bem declarado que
Não tem diferença entre poderes. Tem lados. Diferença entre poderes não tem. Você via no governo anterior os juízes e o presidente anterior juntos? Ah, mas eu não concordo com o presidente anterior. Eu não estou falando isso. Você via os juízes junto com o presidente anterior? Você não via. É justo? É normal? Ou então isso aqui já não se trata de poder, se trata de pessoas com lados opostos, né? Com times ali, uma defesa, e cada um puxando para o seu lado, para o seu CPF. O que é mais importante para cada um? E eu falei sobre Drex e tudo mais. A gente agora está passando por uma situação onde o Pix, acima de R$5.000, ele vai ser fiscalizado, vai ser diretamente já mandado para a Receita Federal. Vai apitar muito lá, porque isso não é um valor tão alto em relação ao Brasil. Muitas pessoas, né, que são informais, que não pagam imposto. Na verdade, muitas não. Todas as pessoas que são informais não pagam imposto. O camelô, o cara do espetinho, o cara que vende a coisa na rua, que recebe e que manda o Pix, eles vão ser sim autuados, eles vão receber notificação, provavelmente eles vão ter que começar a pagar imposto de um negócio que eles nem têm controle, a pessoa que faz o seu negócio vai lá no mercado, compra, faz o seu brigadeiro e vai vender na rua, sua comida, uma coisa assim. E isso é a grande maioria no país. E essas pessoas vão quebrar se começarem a ter que pagar imposto em cima de tudo. Porque quando ela compra o insumo dela, a carne, o pão para fazer um lanche, para vender, para fazer alguma coisa assim, ela já está pagando imposto. Ela pode não estar pagando imposto em cima do ganho dela. Mas é um negócio tão pequeno, é tão irrisório em cima de empresas e tudo mais, que é injusto cobrar isso. Mas vai ser cobrado. E tem uma expectativa de que seja cobrado em torno de 600 bilhões de reais em cima disso. Ou seja, se isso for cobrado, se for atrás dessas pessoas que são as menores, porque empresas, qualquer MEI, todo mundo que tem empresa, é tudo formalizado, tudo tem que pagar imposto, todo mundo tem que pagar. Tem uma empresa lá, você tem que falar de onde vem produto, para onde vai, a coisa já está acontecendo. Mas quem não está, que são os menores, que vão sofrer. E eu chamei isso de perseguição, por quê? Porque esses são os famosos pobres de direita. Lembra que o pessoal falava? Não, os pobres de direita. São as pessoas que são mais pobres e que trabalham e que não deveriam pagar lagosta, viagens caras, né, para os defensores da democracia, quando na verdade eles são a democracia. Você não vê empresários ou pessoas da esquerda sendo banidas. Você vê pessoas de direita. Será que só um lado fala coisa que não deve? Só um lado ataca alguma coisa muito específica? Ou só um lado é punido por alguma coisa que o dono da caneta, o punidor, quem dá a punição, acha que está errado? Agora imagina o cenário. A pessoa ela vai ali numa rede social e fala alguma coisa que talvez algum juiz não goste, mesmo que não faça muito sentido. Mas aí o juiz vai lá e não gosta. Aí esse juiz, ou no caso, como estava sendo, nem chegava a ter que ir para um juiz para decidir em cima da lei, que você tem talvez alguma instância, tem juiz que você não está mais em nenhuma instância, já está na última. Mas olhando em outro caso, você está na rede social lá dentro. Um funcionário, olha, ele não gosta daquela opinião, não acha justo, ele vai lá e simplesmente te corta. Então você vai ficar sem voz, né, para dar sua opinião, ou seja, você não ajuda, você não tem direito a espalhar suas ideias, e a democracia é o espaço livre para poder todo mundo discutir, né, resolver qual que é a melhor situação, melhor forma de resolver os problemas. E aí quando você chega mais nesse nível jurídico da coisa, e quando você tem um governo, que seria ali na figura do Banco Central, tendo controle de todas as transações de que cada pessoa faz pelo Pix, porque está ali R$5.000, só que é acumulativo. Se a pessoa faz transações de R$100, R$200, daqui a pouco junta R$5.000 ao longo do tempo. Esses R$5.000. Então não é que transações de R$5.000, não, é cumulativo. Daqui a pouco, quando a pessoa alcançar R$5.000, dali para frente sempre ela vai estar sendo... vai estar sempre vista pelo Banco Central. Ou seja, todas as pessoas no Brasil. Quem tiver no sistema, quem não for usar só nota, vai estar sendo visto. Então, o governo pode
simplesmente começar a dificultar a vida dessas pessoas. Pô, mas isso não acontece, isso não pode acontecer, em lugar nenhum do mundo acontece, isso é teoria da conspiração. Exatamente o que está acontecendo no Canadá. As pessoas que estavam doando dinheiro para ajudar em manifestação, o pessoal fazendo aquela manifestação com caminhões, tiveram contas bloqueadas. Simples assim, tiveram contas bloqueadas. Pessoas tinham que pagar a conta de casa, aluguel, comida, gás, escola de criança, a sua vida toda. E eles tiveram conta bloqueada. Por quê? Porque apoiavam alguém que não estava no poder. Era contra alguém que estava no poder. Eles apoiavam pessoas que estavam fora do poder. Então eles não tinham direito de se manifestar. Ou seja, democracia relativa. Todo mundo tem direito a tudo. Menos se for contra o que eu acho. Segue esse canal aqui, encaminha para quem você acha que deve ouvir isso e curte esse vídeo que me ajuda a divulgar pelo YouTube.